Fala galera, professor Renato de Linguagens aqui com vocês. Hoje vamos responder a essa questão do Enem 2022, segunda aplicação. Como falamos nos outros vídeos, o nosso primeiro passo é olhar para o comando que é o nosso farol, o nosso norte. Esse comando precisa estar muito claro para que possamos fazer as relações entre o texto e as alternativas. Então vamos lá. Uma das principais mudanças nas regras do voleibol, decorrentes do processo identificado no texto, refere-se a. Então, o que é que o comando está dizendo para a gente? Houve uma mudança na regra aí do vôlei, e isso se refere a quê? Ou seja, está relacionado a quê? Por que que a mudança aconteceu? Então, praticamente é isso que ele está falando para a gente. Por que que a mudança aconteceu? Ela se refere a quê? Qual é a causa? Não é verdade? Qual que é a causa? Qual que é a razão? Vamos lá? Fazer a leitura? A partir da década de 1980, o voleibol começa a ser visto como um ótimo meio de comercialização de produtos esportivos. Beleza, né? O voleibol agora é mais um produto, né, para se ganhar dinheiro a partir dele, a partir do voleibol. Esse fenômeno apresenta uma vertiginosa escalada na década de 1990, ou seja, um boom aí, né, um crescimento aí significativo. E a Federação Internacional de Voleibol, tendo o mexicano Rubem Acosta na presidência, vê-se com a obrigação de alterar, é o que o comando quer, vê-se com a obrigação de alterar algumas regras para a melhoria do voleibol. Olha o detalhe, gente. Alterar algumas regras para a melhoria do voleibol como espetáculo. Vamos ver se a gente consegue achar essas informações, né, que estão sublinhadas em verde e a que está circulada em laranja, em alguma alternativa. Então, alterar algumas regras para o quê? Olha o que ele diz aqui no início do texto. Porque o voleibol é um ótimo meio de comercialização. Então, é interessante que se ganhe mais dinheiro, que o voleibol se perpetue, que o voleibol, né, traga lucro, traga expansão, certo? Então, como espetáculo, já que a alta performance alcançada pelas equipes vinha tornando enfadonhas as competições. Ponto muito interessante aqui. Então, por que as regras do voleibol precisavam ser alteradas? Por dois motivos. Então, a alteração, ou as mudanças, trazem aí duas causas, dois motivos. Primeiro, competições enfadonhas. O que são competições enfadonhas? Enfadonhas aqui é um adjetivo. O que é algo enfadonho? Monótono, chato, né? Parado, não tão atrativo. E isso não era interessante, já que era um ótimo, olha outro adjetivo aqui, um ótimo meio de comercialização. Então vejam aí que há dois adjetivos muito interessantes: enfadonhas e ótimo meio de comercialização, tá? Então vamos lá. Ótimo, que é o outro adjetivo, meio de comercialização. Ok? Então, praticamente a causa das mudanças aí nessas regras do voleibol, elas estão relacionadas, nessas mudanças estão relacionadas a competições enfadonhas e porque é um ótimo meio de comercialização. E, pessoal, quando ele fala competições enfadonhas, ele relacionava, né, a demora, né, a extensão do tempo de uma partida de voleibol. Né? Antigamente, na década de 80 e tudo mais, as partidas elas levavam 2, 3, 4 horas. E aí não era interessante, porque já que você quer ver como espetáculo essa partida de voleibol,
esse voleibol como um todo, você não vai ficar ali 3, 4 horas assistindo a um jogo, a um voleibol, certo? Então vamos lá. Letra A. Restrição, então, essas mudanças decorrentes do processo identificado, refere-se a restrição para que a bola possa ser tocada apenas pelas partes do corpo acima da cintura, imprimindo maior dinamicidade ao jogo. Mas isso sempre não existiu? O voleibol não é isso? Você arremessar com as mãos mesmo? Não é verdade? Então, desconheço aí que voleibol o esporte era praticado utilizando os pés, utilizando os joelhos. Aí seria outra modalidade esportiva, o futevôlei, não é verdade? Então isso aí está fora, né? Não tem isso de restrição porque sempre foi assim. Apenas pelas partes do corpo acima da cintura. Não, né? Não seria isso, tá? Gente, outro ponto importante, antes que a gente continue a leitura das alternativas, é aquele olhar para a referência bibliográfica. Então, olha que título interessante. A evolução das regras visando ao espetáculo no voleibol. Então, tá aqui, ó, espetáculo, né? Sigamos. Modificação na contagem de pontos com o fim do sistema de vantagem, tornando as partidas mais interessantes para as transmissões televisivas. Aqui a gente tem 2 pontos aqui, um que está implícito, outro que está explícito. Como assim, Renato? Quando ele diz aqui, ó, modificação na contagem de pontos. Você não tem aqui uma informação explícita dizendo a contagem de pontos foi alterada. Se eram 5, agora são 10, enfim, não há isso explicitamente. Mas a gente tem outras informações que a gente consegue relacionar com o fim do sistema de vantagem, ou seja, quanto mais vantagem, a diferença vai ser muito maior e eu não vou achar interessante acompanhar aquele voleibol. Vamos parar para pensar. Vamos pensar numa partida, 2 times, voleibol. Um está com 5 pontos, o outro está com 0 ou 1. Então, tipo assim, já está uma discrepância de 4 pontos aí, de 5 pontos. Então, modificação na contagem de pontos com o fim do sistema de vantagem, para que você possa acompanhar. E aí, quem vai ganhar? Por quanto? Qual será a diferença? Né? De quanto será a diferença? Tornando as partidas mais interessantes para as transmissões televisivas. Então, pessoal, isso aqui é perfeito, ó. Tornando as partidas mais interessantes para as transmissões televisivas, isso aqui dialoga perfeitamente com o espetáculo. Palavra essa, né, espetáculo, que aparece no texto e na referência. Entende? Então, olha aqui. É mais interessante para as transmissões televisivas, então isso a gente volta para o espetáculo, e aí faz o quê? Destrói o enfadonha, porque agora não vai ser mais chata a competição, né? Não vai ser mais chato de se ver, e reforça a comercialização, certo? Então tem tudo para ser letra B, aquela nossa velha estratégia. Como letra B está muito no início, eu coloco ou um pontinho ou um asterisco. Letra C, destinação de um espaço restrito e pré-definido para a realização do saque, permitindo um maior índice de acertos nesse fundamento do jogo. Não. Você destinar um espaço só para um integrante lá sacar, né, permitindo maior índice de acerto, não vai tornar a competição mais atrativa. Mudar uma posição, só isso, não vai tornar a competição mais atrativa. Então, ele quer deixar essa competição menos monótona, não seria isso. D de dado, indicação de que contatos simultâneos sejam considerados como toque apenas, permitindo maior permanência da bola em disputa. A questão não é deixar a bola o mais tempo possível lá na disputa. A questão é que haja um movimento, uma dinâmica. Não é para a bola ficar ali o tempo todo, até porque tem que fazer o saque, né? A bola precisa estar de um lado para o outro. Então não é deixar a bola o mais tempo possível aí na disputa, mas sim pontuar o saque, o arremesso e tudo mais.
Letra E, permissão ao chamado bloqueio ou ataque, ampliando a possibilidade de recursos técnicos e estratégicos no jogo. Então, permissão ao chamado bloqueio ou ataque. Isso aqui não está no texto. Ampliando a possibilidade de utilização de recursos técnicos e estratégicos. Então, utilização de recursos técnicos como? Não tem isso aqui. Então, nosso gabarito, portanto, é letra B de bola. Modificação na contagem de pontos, ou seja, para deixar aí a partida mais curta e, ao mesmo tempo, mais competitiva, com o fim do sistema de vantagem, para não haver essa discrepância, e a gente, ali já ganhou, não vou mais assistir. Tornando as partidas mais interessantes para as transmissões televisivas. Gabarito, letra B de bola. Ok, ficamos por aqui hoje. Curta o nosso vídeo, compartilhe e a gente aí se encontra no próximo vídeo do EXP Resolve. Valeu!